Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja nosso Senhor e nosso Deus. Amém. Para sempre seja louvado. Só o Senhor é Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero saudar não só a igreja, mas também aqueles que agora passam a ouvir o culto daqui da Igreja Pentecostal Alfa Ministério de Restauração. Você que está nessa live ouvindo também, eu venho receber agora uma palavra do Espírito Santo, não da boca do pastor Reginaldo, mas que o Espírito Santo Senhor que vai falar, que ele possa me usar para falar, levar a tua palavra, né, ao coração de cada um de nós. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, eu te rogo, Senhor, manda o teu Santo Espírito, Pai, usa-me conforme tu queres usar, Pai. Eu não venha falar pela carne, mas sim pelo Espírito, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, manda teu Espírito Santo, usa teu Filho nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o Senhor nosso Deus. Você que está vendo essa live, que quer acompanhar esta palavra é da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Amém? Amém. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 2. Amém? Amém. A partir do capítulo 2. Glória a Deus. Aleluia. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Você que já se encontrou, você que conhece a palavra do Senhor, fica ligado no que o Espírito Santo de Deus vai fazer. E você que não conhece também, ora a Deus para que abra teu coração, te dê sabedoria e inteligência, para que você venha ter entendimento da palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amém, Jesus. Amém, irmãos? Amém. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras de sabedoria. De palavras ou de sabedoria. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos principais deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecesse, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais.
Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, que fundou essa comunidade, a igreja de Coríntios, ele vai mandar esta carta. Coríntios, uma cidade que ficava na Acaia, cujo qual era uma cidade grande, tinha portos grandes, e onde tinha também muitos gentios, mais do que judeus. E aí nós sabemos que Deus ele vai trazer a palavra, uma vez que os judeus vão resistir a Jesus Cristo, vai ver Jesus, vai rejeitar ele como uma pedra angular. Então, essa palavra de Jesus, ela vai ser direcionada aos gentios, que hoje somos nós, como nós sabemos. Amém? Então, nós não teríamos direito à salvação, e nós bem sabemos disso. Mas uma vez que ela foi rejeitada, pelo povo de Deus, pelos judeus, nós fomos assim agraciados, glória a Deus, aleluia, pela misericórdia de Deus. Então, hoje, nós somos o povo de Deus, cristão, que confessamos que Jesus é o Senhor e nosso Salvador. Porém, irmãos, o que acontecia? Naquelas comunidades, de Coríntios, vai estar acontecendo naquele tempo muitas coisas erradas. Nós sabemos que ali vai estar tendo adultério, fornicações, vai tendo muitas coisas que não agradavam a Deus e que estavam fora dos mandamentos de Deus, daquilo que Jesus tinha deixado. Amém? Então, o que vai acontecer? Paulo, então, ele vai vir e vai escrever essa carta como um alerta para fazer um conserto para aquele povo. E ele vem, irmãos, e ele vai falar para as pessoas ali que elas estão sem entendimento, elas estão na carne. Porém, Paulo, como os outros apóstolos, que está em espírito em verdade, porque aquele que está em espírito em verdade, ele conhece a Deus, ele sabe o que é de Deus. Mas aquele que está no mundo, aquele que está na carne, o homem natural, a ele é difícil ter uma interpretação e conhecimento das coisas de Deus. Por isso, Paulo vai dizer que para Deus a sabedoria, o conhecimento do homem é loucura. Por quê, irmãos? O homem vê as coisas pela carne. Porque se nós víssemos as coisas pelo Espírito, nós podemos ter certeza de uma coisa. Jesus, ele não tinha vindo, ele não tinha sido crucificado. Porque se quem crucificou ele, o sacerdote, daquela época, os fariseus, os escribas, se eles tinham ritual para ver quem era Jesus, eles jamais teriam feito o que fizeram. Eles jamais crucificariam Jesus. Mas foi por não estar em espírito, mas na carne, que eles crucificavam Jesus. Como acontece nos dias de hoje, irmão, trazendo para hoje, quantas vezes nós que somos cristãos, que vivemos pelo Espírito, que fomos escolhidos por Deus para nos separarmos. Deus nos separou para fazer a vontade dEle, para elevar o evangelho dEle. Deus nos chamou, nos tirou daquele mundo que nós nos encontramos, para que nós hoje possamos fazer a vontade dEle em espírito e em verdade. Amém. Mas não mais em carne, mas aquele, irmão, que discerne conosco, que nos conheceu, que viveu, que nasceu, que se criou conosco, e que vivem na carne, têm um olhar de carne, eles não têm compreensão das coisas.
Eles falam que nós mudamos, que outros dizem que ficamos malucos. Cada um vai dizer uma coisa diferente de nós, porque não consegue ter entendimento e nem saber como que nós fomos mudados, como que nós nos passamos a ter uma vida diferente, como que aquele homem que bebia, aquele homem que adulterava, aquele homem que fornificava, fornicava, aquele homem que mentia, aquele homem que fazia coisas erradas, ele hoje vai se tornar um homem diferente. Hoje ele vai estar levando a palavra, administrando. Hoje ele vai estar falando de Jesus. Hoje ele já não bebe mais. Hoje ele já não fuma mais. Hoje ele já não mente mais. Hoje ele já não adultera mais. Por quê? Porque hoje ele vive pela graça. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Hoje ele vive pelo Espírito. Irmãos, antes desta pregação, na palavra introdutória, a missionária Márcia, ela falava na palavra introdutória do primeiro capítulo de Daniel. Então, ela vai dizer que quando os judeus eles vão para o exílio, nós sabemos que o rei Nabucodonosor vai mandar que os oficiais dele façam, que vai escolher homens belos, homens bonitos, para trabalhar com ele, com os eunucos deles, junto do rei. E o que acontece, irmãos? Ele está procurando o quê? Pessoas que sejam bonitas, pessoas que sejam formosas, homens fortes, e ele vai dizer para aqueles homens, para aqueles que vai estar tomando conta daqueles rapazes, que eles sejam criados, durante 3 anos, alimentados como os mesmos rapazes caldeus, que ele vinha aprender a língua dos caldeus. Mas o que acontece, irmãos? Daniel, e mais os seus 3 amigos, Misaque, Sidraque e Abednego, o que eles vão fazer? Daniel vai pedir para que eles não comam da mesma comida que os caldeus, que ele não venha beber da mesma bebida dos caldeus, como o rei mandou que ele tomasse o vinho. Então, irmão, a gente pode ver uma coisa, glória, aleluia. O rei queria ver homens formosos, o homem via pela carne, mas Daniel, irmão, eles já não estavam mais na carne, eles estavam no Espírito, porque a fé deles era em Deus, aleluia, glória a Deus. Então, irmão, quando você é de Deus, quando você está no Espírito Santo, você não se mistura, você passa a ser diferente, porque não é você que se faz diferente, não é porque você seja melhor do que ninguém aqui nessa terra, mas é porque você é separado por Deus, porque você passa a ser instrumento de Deus, porque você vai fazer a vontade de Deus, porque você vive em espírito e verdade, amém? Glória a Deus, aleluia. Você não vive na carne mais. E isso, irmão, Daniel vai mostrar para ele que Daniel não vai comer, não vai tomar daquele vinho do rei, ele não vai comer da comida do rei dos caldeus. Por quê, irmãos? Porque ele é judeu, ele crê em Deus, ele segue um Deus vivo. Irmão, quantos que dizem que seguem um Deus vivo, mas está buscando outros deuses? Quantos falam, eu creio em Deus, mas está buscando outros deuses? Está agradando o inimigo, fala que ama a Deus, mas está acendendo vela para o diabo, fala que ama a Deus, mas está fazendo obra de bruxaria, de macumbaria, fala que é de Deus, mas está se ajoelhando diante de imagem. Então, irmãos, quantos falam que amam a Deus, mas fazem diferente de Deus? Porque, irmão, Sidraque, Abednego, quando eles, e Misaque, quando eles vão ter que ser colocados para se ajoelhar diante da imagem do rei, o que eles fazem? Eles se negam, eles preferem ir para a fornalha do que se ajoelhar diante de imagens de Deus estranho. E Deus estava com eles, irmãos, que eles foram para a fornalha, mas o 4º homem da fornalha estava com eles e eles saíram, irmão, sem ter nenhum tipo de queimadura. Eles saíram, irmão, de um forno, que até quem colocou no forno morreram, porque não aguentaram a quentura do forno. Quem foi colocar eles lá morreram, não aguentaram aquele calor. Mas eles estavam com o calor do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Eles estavam com o 4º homem na fornalha. Irmão, quando você está com Deus, não tem fogo, não tem água,
roubar, não tem nada que venha para te tocar, para te matar, para tirar a tua vida, porque quem te garante é Deus nessa terra. Oh, glória a Deus, aleluia. Quem nos garante é nosso Deus. Oh, glória, aleluia. Louvado seja nosso Deus. E eles, irmãos, eles nunca se trocaram. Daniel nunca se trocou. Se o rei soubesse com quem estava lidando, não os trataria daquele jeito. Como muitos soubessem com quem está lidando, não às vezes quer nos tratar. Mas o que acontece, irmão? Muitas das vezes muitos falam, na minha casa ele não entra mais, porque ele é crente. Ah, irmãos, se você soubesse como a morte de Deus, como a graça de Deus entraria na tua casa, você não falaria isso. Porque você não sabe que muitas das vezes, muitos de Deus que vão entrar na tua casa estão levando a bênção, estão levando a graça de Deus. Mas você não tem entendimento porque está com os olhos fechados. E aqueles que estão com os olhos fechados, aqueles que estão na carne, ele não tem como saber quem é de Deus e quem não é. Porque se soubesse, Jesus não teria sido condenado. Se soubesse, não teria doença, não teria mais morte sobre a terra. Se hoje você vê na terra o câncer, você vê a morte, você vê um matando o outro, você vê tantas desgraças, sabe por quê? Porque hoje ninguém tem a visão espiritual para poder ver quem é Jesus de Nazaré, a não ser aqueles que ele escolheram. Porque aquele que Jesus escolhe, irmão, que ele separa, ele tem visão das coisas de Deus. E Paulo era um homem que tinha visão das coisas de Deus. Então Paulo vai falar para aquela igreja. Paulo vai falar em espírito, para que eles não andem pela carne, mas que ele ande pelo espírito e que eles andem pela verdade. E assim, irmão, nós também temos que andar em espírito e verdade nos dias de hoje. Quantos hoje, irmão, estão dentro da igreja, mas não querem andar em espírito e verdade? Querem andar como ainda era do mundo. Mas quando Deus te separa para você ser diferente. Não era mais para você ser igual como você era antes. Porque senão ele não teria te tirado. Muitos hoje, irmãos, querem fazer como os judeus quando saiu do Egito. Já saiu do Egito, mas quer voltar para o Egito. Irmãos, se nós saímos do Egito, a nossa vitória é chegar na terra prometida, naquela terra que Jesus prometeu para nós. Essa é a nossa meta. Nós não podemos ser diferentes, irmãos. Nós temos que ter uma meta que é a nossa salvação. E essa é a meta que Paulo trouxe para aquele povo de Coríntios. A preocupação dele, irmão, era com a salvação daquele povo, e a preocupação dele é com a salvação de cada um de nós. Porque essa palavra, irmão, apesar dela ter sido escrita pelos anos de 1960, nos anos 60 depois de Cristo, mas ela serve para nós no tempo de hoje. Após 2.000 anos, e pode chegar, se Jesus não voltar a 3.000, 4.000 anos, a palavra ela não vai mudar. O homem pode querer mudar tudo. O homem está querendo mudar tudo. O homem ele quer mudar todas as coisas. Tudo aquilo que Deus deu, o homem quer mudar. Tudo que Deus fez que era perfeito, que é perfeito aos olhos dele, o homem quer fazer perfeito aos seus olhos. O homem, Deus criou o homem e ele criou a mulher. Hoje o homem quer criar um terceiro sexo. Mas Deus não criou um terceiro sexo. Deus só criou o homem e a mulher. Para que os dois fossem uma só carne e os dois crescessem e se multiplicassem. E jamais dois homens ou duas mulheres poderão se multiplicar. Porque não existe esse milagre, porque dentro do pecado não pode existir milagre. E nós, irmão, não condenamos o pecado, porque Jesus, ele abomina o pecado, mas ele ama o pecador. E nós amamos o pecador também, irmãos. Nós sabemos que Deus não pode entrar com providência no pecado. Aonde tem o pecado, Deus não pode agir. Porque muitas das vezes, irmãos, as pessoas se garantem naquilo que têm, se garante no seu dinheiro, se garante na sua fama, se garante no seu falso poder. Porque, irmãos, tudo que você tem, que eu possa ter, é pela misericórdia de Deus. Mesmo que ainda você não busque Deus,
mesmo que você ainda não adore Deus, Deus ele é misericordioso para que você venha conquistar várias coisas. Mas não que seja por nenhum mérito seu, porque nós não temos mérito nenhum nessa terra. Os méritos quem nos dá é Jesus Cristo. Quem nos dá a vitória é Ele. Nós não podemos nada, irmão. Muitas das vezes o homem ele é soberbo. Muitas das vezes o homem diz que ele é melhor do que o outro. Mas a palavra de Deus diz, como Paulo fala, que essa sabedoria para Deus é loucura. É loucura, irmãos. Porque se você não abrir seus olhos espirituais, se você não pedir a Deus para abrir seus olhos espirituais, para te dar discernimento, te dar conhecimento da verdade, irmão, você morre na loucura. Porque a verdade só tem uma, é Jesus Cristo. Porque ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, irmão, ele não vai dizer que você vai ao Pai por um outro caminho. Não existe o caminho do dinheiro, não existe o caminho da soberba, não existe o caminho da vaidade, não existe o caminho do orgulho, não existe o caminho do eu faço, eu posso. Tudo, Senhor, não existe esse caminho. Esse caminho, irmão, é a loucura que está no homem. Porque para Deus, possível só é se nós amarmos o Filho dele. Se nós nos colocarmos diante do Filho dele e aceitar o Filho dele como único e suficiente e exclusivo Salvador da nossa vida. Irmãos, para nós termos a nossa salvação, é necessário que nós abramos o nosso coração, que nós tiramos de dentro de nós a pedra, que nós venhamos tirar de dentro de nós aquilo que nos atrapalha para ter uma visão espiritual, para ter um entendimento, um conhecimento, para ter uma intimidade com Jesus. Porque sem intimidade com Jesus, você não vai conseguir entrar no reino de Deus. Como que você vai entrar no reino de Deus se você não está preparado, se você não conhece, se você não sabe nem como você vai se comportar lá? Oh, glória a Deus, aleluia. Porque quando você vai para uma festa, quando você vai para uma formatura, quando você vai para qualquer evento, você sabe como você vai se comportar. Quando você é convidado, seja para qual for o evento for, você sabe qual a roupa que você vai vestir, você sabe qual o traje que você vai entrar. Mas você sabe qual é a roupa que você vai vestir, qual é o traje que você vai entrar no reino de Deus, e você sabe com qual corpo você vai entrar, porque não é com esse corpo que você vai entrar. Porque Deus vai nos dar um corpo novo. A palavra do Senhor nos diz que Ele vai nos transformar, vai nos dar um corpo novo. Não é esse corpo que nós temos, mas é um novo corpo, onde nós não vamos sentir dor, onde nós não vamos mais chorar, mas o Senhor vai secar nossas lágrimas. Onde nós não teremos mais essa luz, mas teremos a luz do Espírito Santo. É a luz de Deus que vai nos iluminar. Onde nós teremos rua de ouro, onde nós teremos a nossa casa. A gente receber todas essas graças, primeiro nós temos que passar pelas aflições desse mundo. Primeiro nós temos que conquistar essa vitória. E toda vitória, irmãos, ela é conquistada. Nenhuma vitória vem de graça. Você não consegue comprar a vitória. A vitória ela tem que ser conquistada pelos seus méritos. Você não consegue, numa corrida, chegar em primeiro, não chegar por último e comprar a medalha. Só quem vai receber aquela medalha foi quem chegou em primeiro lugar. A mesma coisa é o reino de Deus. Para você conquistar, você tem que batalhar, você tem que se esforçar, você tem que mudar de vida, você tem que deixar tudo aquilo que você acha que você conquistou, que é aqui terreno, tudo aquilo que te incomoda, aquilo aonde seu coração está. Porque muitas das vezes, irmão, seu coração está no seu carro, seu coração está na sua casa, seu coração está na sua casa de praia, seu coração está nas suas coisas materiais, mas seu coração não está em Deus. Para a gente ter salvação, irmão, é necessário que a gente venha abandonar tudo, deixar tudo para trás e viver com Jesus. Porque quem nos garante é Ele. De que adianta, irmão, você ganhar a vida inteira, conseguir ganhar tudo nesse mundo, mas perder a sua vida.
porque Jesus vai dizer que quem perder sua vida por causa dele, a salvará. Mas quem não quiser perder a sua vida, quiser guardar a sua vida, esse perderá. É necessário, irmão, que nós venhamos doar a nossa vida para Jesus, para fazer a obra dele, para que a gente possa alcançar a vida eterna. Não adianta, irmão, a gente querer viver neste mundo, ganhar tudo e achar que temos vitória, que já estamos no reino do céu. Porque, irmão, você pode ter certeza de uma coisa: por mais ou menos dinheiro que você tenha, o reino do céu você não compra. Para você comprar o reino do céu, você tem que batalhar por ele, tem que se esforçar. Se você não se esforçar, se você não se humilhar diante do Senhor, o que é se humilhar, irmão? Não é a gente se humilhar para ninguém, é nós nos humilharmos para o Senhor. Nós temos que nos humilhar para quem? Para Deus. E muitas das vezes, irmão, nós não estamos nos humilhando. Pelo contrário, nós queremos nos exaltar. Nós achamos que somos tudo, que podemos tudo e que somos o tal. Mas não existe o tal. O que existe, irmão, é nós nos humilharmos diante de Deus e reconhecer que só Ele é Deus na nossa vida. Só Ele é Deus da vitória. Porque, irmãos, quando vai chegando a hora de nós partirmos, aí nós começamos a ter medo porque a gente não sabe para onde vamos. Aí fica o medo de tudo aquilo que você plantou. O que será que você vai colher na outra vida? Vai colher a vida eterna ou você vai para o outro lado? Porque o que você está plantando, você pode, nessa noite, fazer uma reflexão e perguntar para você mesmo: Senhor, o que eu estou plantando? O que eu vou colher? Porque eu vou colher aquilo que eu planto. Você hoje pode botar a mão no seu coração, a mão na sua consciência e perguntar para Deus: Senhor, o que eu estou plantando? Oh, glória a Deus, aleluia. E a resposta, irmão, não é Deus que vai te dar. Quem vai te dar a resposta é a sua própria consciência. Porque todos nós, irmão, temos consciência do que fazemos. Nós sabemos o que estamos plantando e sabemos o que vamos colher. Não precisa Deus nos responder coisas que nós mesmos já sabemos. Porque às vezes a gente quer que Deus fale conosco coisas que Deus já nos deu a luz e já falou na palavra dele. E se você conhece os mandamentos de Deus, conhece a palavra de Deus, você sabe da resposta de tudo que você faz. Porque cada pecado que nós cometemos é uma consequência que nós temos diante de Deus. É mais uma prova que nós constituímos contra nós mesmos. Mas cada coisa que nós fazemos, cada vez que amamos nosso próximo, cada vez que praticamos o amor e a caridade, cada vez que levamos o Santo Evangelho de Jesus Cristo, cada vez que oramos para aquele irmão, para que ele venha se converter, cada vez que nós ganhamos alma para Jesus, o irmão pode ter certeza de uma coisa: você também tem uma pedrinha na tua coroa no reino de Deus. Porque é necessário, irmão, nós fazermos, para nós sabermos o que vamos receber, é necessário a gente ter consciência do que estamos fazendo. Porque Deus nos deu, nos formou, homens e mulheres, segundo a imagem e a semelhança dele. Deus nos deu intelecto, nos deu sabedoria, nos deu inteligência. Deus nos ensinou a decifrar o bem e o mal. Deus ele nos ensinou a conhecer o bem e o mal. Porque nós sabemos, irmão, que depois que Adão e Eva, comeram do fruto proibido, o que eles descobriram? Eles descobriram que eles estavam nu. Aí eles começaram a descobrir o bem e o mal. Aí eles começaram a conhecer a vida. E Deus permitiu que cada um de nós também venhamos conhecer o que é de Deus e o que não é de Deus. Então, tudo que nós fazemos que é da vontade de Deus, nós podemos ter certeza que estamos no caminho da nossa vitória. Mas aquilo que nós fazemos, que nós sabemos que não vai agradar a Deus, pode ter certeza que é um passo que nós estamos dando para o abismo. Irmão, o que você quer? Ir para o reino de Deus ou ir para o abismo? A decisão, irmão, não é minha, não é do pastor, a decisão é sua. Porque quem decide é você. Quem tem que saber para onde você quer ir é você. Quem tem que fazer um exame de consciência diante de Deus, diante do nosso Espírito,
para saber o que você quer para a sua vida, porque Jesus está voltando. E se você não quer ficar aqui, você tem que ir com ele, você tem que parar, pensar e saber que o Senhor é Deus na minha e na sua vida. Mas é necessário nós fazermos a vontade dele. E Paulo, ele fala para esse povo de Coríntios qual é a vontade de Deus. E qual o conhecimento que nós temos que ter espiritualmente. Qual é a vontade que Deus quer. Deus, ele nos deu o Espírito Santo deles, ele deu o Espírito Santo de Deus para nós, irmão, para abrir nossos olhos, para nos dar discernimento, para nos dar conhecimento e conhecimento pleno. Então, irmão, se você quer mudar a sua vida, se você quer ter conhecimento das coisas de Deus, pede a Deus sabedoria, pede a Deus discernimento e inteligência. Que é o que na carta de Tiago, no capítulo 2, ele fala. Se você quer sabedoria, pede a Deus que te dá, né, sem nada te pedir em troca. Então, nessa noite, pede ao Senhor sabedoria, discernimento e inteligência, que Ele venha abrir nossos olhos espirituais, que Ele venha nos fortalecer, mas que nós também possamos, irmãos, termos sabedoria para lidar com todos os nossos irmãos. Porque, irmãos, nós sabemos que hoje ainda nos damos com muitos irmãos que ainda se encontram na carne, ainda não têm conhecimento da palavra e ainda não sabem, como Jesus falou, eles não sabem o que fazem. E quando nós não sabemos o que fazemos, irmãos, porque só temos visão da carne, então nós temos a tendência cada vez mais a ir num buraco profundo. Mas temos um Deus que é maravilhoso, que não nos quer ver caído, mas quer nos levantar. E nessa noite, se você está se sentindo caído, se você está se sentindo triste, se você está sentindo que você tem tudo, mas ainda está faltando algo na tua vida, esse algo na tua vida se chama Jesus Cristo. É a hora de você parar, de você acordar e de você se perguntar a si mesmo: o que falta para mim, Senhor, meu Deus? Senhor, fala comigo, me diz, o que está faltando para mim? E Deus, deixa Deus te responder. Abre o teu coração, pede com toda a vontade, com toda a tua alma, abre o teu coração e deixa Jesus falar. Porque Jesus quer falar ao nosso coração. E para nós escutarmos, para nós lutarmos, é necessário que a gente venha abrir nosso coração. Amém? E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.